projeto de lei do Legislativo número 26 de 2022, que dispõe sobre Dia Municipal do Reconhecimento do Extermínio Sistemático dos Armênios, de autoria do vereador Donizete Luciano dos Santos. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadores, público aqui presente. É uma honra estar aqui e lembrar do nosso povo armênio, aqui representado em Guaxupé pela família Kerejian e Jundurian, e a gente fazer esse reconhecimento público aqui para fazer o registro dessa barbaridade que ocorreu há 107 anos atrás. Vou ser breve aqui para fazer o registro. A gente tem um texto preparado por um armênio, veio diretamente da Argentina, e com a transmissão online está sendo transmitido para todo o mundo, né, porque nós temos um povo espalhado aí por vários países. O dia 24 de abril marcou o 107º aniversário da tentativa de extermínio do povo armênio. Também marcou 107 anos da impunidade para seus perpetradores e 107 anos de falta de justiça para as vítimas e seus descendentes. No século XIX, em meio ao florescimento cultural, artístico e literário do povo armênio, no Império Otomano, surgiu uma corrente intelectual que despertou a consciência nacional do povo, um prelúdio para a formação de partidos políticos. Essas organizações exigiam dos impérios dominantes o reconhecimento de reformas, melhorias, igualdade jurídico-social e autonomia cultural às suas minorias oprimidas. Diante das novas expectativas do povo armênio, o sultão Abdul Hamid II reagiu, encorajando um confronto contra os armênios. O prelúdio do genocídio, que começou em 1915, ocorreu entre 1894 e 1896, quando o sultão iniciou uma campanha de assassinato em massa, na qual mais de 300 mil armênios morreram. Nos primeiros anos do século XX, um grupo de intelectuais turcos, sob o nome de Comitê para a União e o Progresso, defendeu a remoção do sultão e o estabelecimento de um regime democrático. Em 1908, este grupo, que assumiu o nome de Jovens Turcos, encenou um golpe de Estado e assumiu o governo, implementando um regime nacionalista extremo. Em 1909, os jovens turcos organizaram, com a finalidade de se tornarem um exemplo, um massacre na cidade de Adana, no qual assassinaram 30 mil armênios. Este massacre, pelo ponto de vista turco, foi extremamente bem sucedido, porque permitiu ao governo verificar que, em caso de lançamento de uma política de extermínio, não haveria reação contra ele por parte das grandes potências. Após o experimento, reuniões secretas foram realizadas anualmente na cidade de Salônica, com intelectuais, religiosos, militares, de alto escalão e políticos. Nesse congresso, o plano foi desenvolvido, as funções foram distribuídas e as responsabilidades foram designadas para a implementação do genocídio. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, na qual a Turquia participou do bloco formado pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro. A partir desse momento, o governo ultranacionalista dos jovens turcos, liderado por Talab, Enver e Degemel Pachás, reafirmou a essência do império, não em uma base multiétnica, como havia programado originalmente, mas pela união sagrada da raça turca, compreendendo todos os povos dessa língua, dos Urais à Ásia Central. Essa união sagrada, entre aspas, e a hegemonia daquela raça turca conhecida como pan-turquismo foram impostas. Na noite de 24 de abril de 1915, o governo turco procedeu à prisão de mais de 800 pessoas notáveis, todas elas armênias. Líderes religiosos, políticos, sociais e intelectuais, músicos, poetas, professores, servidores e comerciantes foram presos e mortos. Quase simultaneamente, os homens em idade militar, que anteriormente haviam sido chamados a servir a bandeira, foram ordenados a serem mortos. Dessa forma, o resto da população ficou sem possibilidade de defesa. A deportação letal começou. Mulheres, crianças, idosos e, aos poucos, homens ainda em casa foram forçados a caminhar enormes distâncias, onde morreram sistematicamente de exaustão, desidratação e fome. Ainda hoje, o governo turco continua a negar que esse genocídio turco tenha ocorrido. Genocídio. Com a quantidade e eloquência dos documentos e testemunhos coletados, inclusive por alguns familiares da família Kerejian e Jundurian,
o genocídio contra o povo armênio é um evento definitivamente estabelecido, conforme definido pela Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, adotada pelas Nações Unidas em 1948. Atualmente, novas ameaças de extermínio pairam sobre o povo armênio, acreditem. Portanto, é essencial recuperar a memória para evitar que os crimes do passado aconteçam novamente. A América do Sul tem em sua jornada um exemplar nesse sentido, sendo o Uruguai o primeiro país a reconhecer esse fato em 1965, acompanhado depois pela Argentina, o Senado chileno, Paraguai, Bolívia e o nosso Senado em 2015. Os estados de São Paulo, Ceará, Paraná e os municípios de Osasco, onde a gente tem uma colônia muito forte, a Armênia, como Itapevi, também acompanharam esse grito por justiça e hoje cabe a nós levantarmos a voz. Quando eu fui procurado pelo Marcos, que ele me citou sobre o tema, eu confesso que não conhecia essa parte triste da história que ocorreu há mais de 100 anos, esse genocídio do povo armênio, né, pelo Império Otomano. Começamos a estudar sobre o tema. É inadmissível que algo parecido tenha acontecido no passado. A comunidade armênia de Guaxupé clama pela aprovação desse projeto, por esse reconhecimento, né, do dia do genocídio do povo armênio. Então eu peço, presidente, com a palavra o vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro. A comunidade armênia aqui da nossa cidade, os familiares, tem o meu apoio, tem a minha votação, Marcos. E eu queria, já de antemão, deixar registrado, se passar agora em primeira, presidente, aproveitar que a família está aqui presente, né, também na expectativa, que se possa ser colocado em segunda votação. Obrigado. Em primeira votação, projeto de lei do Legislativo número 26 de 2022, que dispõe sobre o Dia Municipal do reconhecimento do extermínio sistemático dos armênios, de autoria do vereador Donizete Luciano dos Santos, está aprovado em primeira votação por unanimidade. Em segunda votação, então, o projeto de lei do Legislativo número 26 de 2022, que dispõe sobre o Dia Municipal do reconhecimento do extermínio sistemático dos armênios, de autoria do vereador Donizete Luciano dos Santos, está aprovado por unanimidade em primeira e segunda votações. Gostaria aqui mais uma vez de agradecer a presença das famílias, né, das famílias Crijan, Jundurian, representadas aqui por seus familiares. Que, se Deus quiser, ato semelhante a isso que aconteceu há mais de 100 anos atrás, jamais volte a acontecer no mundo, com qualquer povo que seja.